Dois. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Central Multicast, essa fábrica de cultura, entretenimento e informação. Meu nome é Eduardo Schumacher, sou advogado e empreendedor e este é o meu podcast, Plano de Negócios. Hoje, com muita honra e orgulho, estou recebendo aqui a Nina Cardoso, que ela vem do Acendendo Mentes. É um projeto lindíssimo de ajudar pessoas, rapaziadas, e acredito, né, Nina, meninas e meninos a descobrir um pouco sobre o empreendedorismo, sobre como é que eles podem se desenvolver nos seus negócios, né, Nina? Então, assim, te agradeço muito a tua presença aqui. É um prazer te receber no meu podcast. Obrigada, Eduardo. Eu que super agradeço o convite. Convites como esses dão voz à favela, que é o que a favela precisa, né? De visibilidade, de voz para mostrar a potência que ela é, na verdade. Eu me sinto aqui, né, uma representante, então, dos jovens, né, das famílias que vivem hoje dentro das favelas, né? Eu vou ler aqui um pouquinho do que a gente tem aqui escrito aqui sobre a Nina, para vocês que estão nos vendo, para entenderem a magnitude desse projeto. Então, a Nina Cardoso é pedagoga, ativista, líder e empreendedora social. Nos 20 anos em que vive o terceiro setor, já liderou projetos na proteção social da baixa até a alta complexidade. CEO e cofundadora do Instituto Acendendo Mentes, primeira ONG acelerada pela rede Gerando Falcões, no Rio Grande do Sul. Nina acredita que cada ser humano é um tesouro precioso e único. Fala um pouquinho, primeiro, vamos falar depois, o nosso podcast a gente vai falar muito do Acendendo Mentes. Mas antes do Acendendo Mentes, eu quero saber um pouquinho da pessoa que está por trás do Acendendo Mentes, que é a Nina. Me conta um pouquinho da tua trajetória profissional, por que tu chegou no Acendendo Mentes, o que te trouxe, e eu acredito que deve ter trazido muito para o coração, gratidão, muita satisfação sobre o Acendendo Mentes, mas quem é a Nina? Por que a Nina chegou no Acendendo Mentes? Então, Eduardo, a Nina é uma inconformada desde pequenininha, assim, desde criança, né? Eu tenho uma história de muita curiosidade e de muito inconformismo, assim. Eu via situações e eu não me conformava, eu queria entender por quê, mas por quê, o que tinha para fazer e tal. E isso, desde pequena, me deu uma visibilidade de liderança nos espaços. Então, da terceira série até terminar a escola, eu sempre fui líder de turma. Depois, no curso superior, fui a oradora da turma e representante, por estar sempre muito buscando entender e fazer, né, o equilíbrio, né, buscar a harmonia de ambos os lados, assim. E eu sou pedagoga. E quando eu estava já nos últimos semestres do meu curso, uma colega que formou no semestre à frente me convidou, que tinha uma vaga, né, num projeto que ela trabalhava de educador social. Tu era pedagoga já nessa época? Eu já estava prestes a me formar, assim. E andei pelas escolas, nos estágios obrigatórios, tudo, né, Eduardo? E eu não me sentia muito pertencente dos espaços de escola e, ao mesmo tempo, pensava, meu Deus, e agora? Aquela pedagoga, né, da área tradicional, né? Exatamente, o que eu vou fazer? Porque eu entrava nas escolas e via um sistema muito sucateado, perfeito, com profissionais, os próprios profissionais cansados e muito descrentes das crianças que estavam ali. E eu olhava aquilo e pensava, nossa, como pode, né? Tu tá à frente da criança e tu não acreditar na criança, né? Tu já ter uma educação já por todo um processo que acho que não é o momento de a gente tentar encontrar o porquê dos professores estarem assim, mas era, né, o que eu via. E aí essa minha colega convidou na época e eu fui, nem sabia o que era educador social, primeira vez que eu ouvi falar, e eu fui assumir uma turma. E esse projeto, Eduardo, ele era na Vila dos Papeleiros antes do primeiro incêndio ainda, né? E que então ano era isso, Nina? Isso... Olha, eu acho que uns 15 anos atrás, por aí,
de 15 a 20 anos atrás. Foi um dos primeiros projetos, né, que eu participei. Então, eu encontrei uma realidade. Eram crianças que iam, muitas vezes, roídas de rato para o projeto, assim, narizinho, ponta do dedinho, né? Uma situação de extrema vulnerabilidade. E, logo que eu entrei, eu comecei a me questionar por que tinham alunos que faltavam. E aí eu decidi ir até a Vila dos Papeleiros e entender por que eles não estavam indo. E, Eduardo, quando eu pisei na Vila dos Papeleiros, assim, eu lembro da sensação até hoje, assim, um arrepio da ponta do dedão do pé até o último fio do cabelo. Eu pensei, é aqui é meu lugar. É isso aí que eu vim fazer, é isso que eu quero. E, desde então, fui abduzida pelo social. Eu sempre atuei em projetos sociais, e aí que entra a minha caminhada da baixa, média e alta complexidade, que, se a gente fosse comparar o SUAS, né, com o SUS, né, o SUAS da assistência social, seria a baixa complexidade é o postinho de saúde, a média é o hospital e a alta é a UTI. E a alta complexidade pode entender, por exemplo, os abrigos, né, onde um dos direitos maiores da criança e do adolescente é violado, que é o de ter uma família, né, de viver no seio familiar, né? Sim. E todos esses projetos que eu passei, Eduardo, eu tenho 20 anos, né, de caminhada no social. Eu descobri o quê? Que todos nós, independente de idade, raça, cor e situação econômica, todos nós queremos ser amados. Nós buscamos o olhar que nos admira. E, quando fala de amor, a gente fala de amor, às vezes é meio complicado, né? Porque não é esse amor romântico, né? Não é o amor que passa a mão na cabeça, como muita gente tem essa visão, mas é o amor que te enxerga. E, se ele te enxerga, ele acredita em ti, né? E ele te admira. E, mesmo que tu venha a pecar, que tu erre, que tem alguma situação que aconteça, tu tem para onde voltar, né? Porque o que acontece com esses jovens, com essas famílias, que parece que eles não podem errar, né? Se eles não dão conta do que combinou, ou ele perde a vaga, ou ele é suspenso, ou ele é excluído. Normalmente, né? É assim, né? Então, é assim que a vida trata, né? Porque as pessoas dizem, né? Existe uma fala muito triste, assim, generalizada, que as pessoas falam, tu vê, né? Eu dei a oportunidade. Eles não querem nada com nada, né? Eles não vêm. Mas por que ele não vem? E o Instituto Acendendo Mentes, eu nunca tive a pretensão de fundar um instituto, né? Eduardo, eu sempre acredito, eu acredito que a gente tem que agregar com o que já existe, né? A gente tem que ver lá ou então complementar, né? Mas essa coisa de sair fundando, eu decidi, então eu vou criar, né? Vamos lá ver quem está fazendo. E o Instituto Acendendo Mentes, ele vem para um nicho, assim, que agora até se fala um pouco mais, mas que eu não via, que é esse projeto, assim, mais personalizado, que olha para a pessoa, né? Que seja um ponto de acolhida em primeiro lugar, que seja lar em primeiro lugar, né? Nessa minha trajetória, eu via muito um trabalho, Eduardo, assim, engessado, quase paliativo, assim, né? Bem o que eu te falei, tem a vaga, ele vai lá, estuda, aí tu coloca no mercado de trabalho, se dá, e aí a metade não continua, e é por culpa deles, óbvio que não aproveitaram a oportunidade, né? E vamos tocando, mas o que de fato tem, né? E como eu te falei, que eu sempre fui muito inconformada, eu fazia isso quase que por fora em muitos projetos, né? E todos os casos que eu consegui fazer acompanhamento das famílias e estar próximo, né? Eu via resultado. Nina, mas no início desse projeto, tu tinha outros trabalhos e tu fazia isso paralelamente, ou tu já focou nisso como exclusivamente? Esse sempre foi meu trabalho, né? Eu sempre atuei. Então, em Porto Alegre, boa parte dos projetos sociais tem mantenedoras religiosas, né? Exatamente. Então, Pão dos Pobres,
né, Calábria, Mitra, né, são locais, e eu sempre atuei em instituições basicamente, né, de mantenedoras religiosas, assim. Então, era o trabalho, né? Então, nessa caminhada em seguida ali, que acho que eu fiquei bem pouquinho tempo como educadora social, em seguida eu já assumi a coordenação do trabalho educativo, a coordenação do serviço de convivência, né, desse local onde eu atuava. E, desde então, venho coordenando projetos sociais, né? E um dos projetos, inclusive, que eu atuei era da Secretaria da Justiça, que era o RS Socioeducativo, na época, que atendia egressos da fase. Né? E que foi revolucionário, assim, na minha vida, né? Porque é quando tu entende, né, Eduardo, que quando tu conhece a história da pessoa bem de perto, tu entende. Tu não precisa justificar, mas tu entende todo o processo. Tu compreende por que aquela pessoa está assim, né? Porque hoje, na época, o que eu via eram adolescentes, né, muitas vezes trabalhadores, né, do tráfico, né? Muitas vezes, inclusive as meninas fugindo de uma questão de prostituição, mas todos eles tentando dar conta de uma realidade familiar, né? De cuidar das suas famílias, que, como a gente conversava, né, Eduardo, quem que dá emprego para uma criança de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos? Tráfico. É o tráfico e a prostituição. É o tráfico e a prostituição. Né? É ali que eles conseguem achar formas, né? E então, na própria fase, né, eu tive exemplo que eu tenho até hoje, né, de uma menina, por exemplo, que participei quando eles iam sair, fazia um círculo de compromisso para ver o que ia fazer e escolher a instituição, que era eu ou de uma outra instituição. E essa menina, quando estava terminando o círculo dela, a assistente social disse assim: então tá, fulana, né, espero nunca mais te ver por aqui. E aí ela olhou assim, 12 anos, 12 ou 13 ela tinha. Ela olhou para ela e disse: toda vez que a minha família passar fome, pode ser sim que tu me veja aqui. E eu disse: uau, tomara que ela me escolha, tomara que ela me escolha. Eu achei ela incrível, assim, de uma coragem e de uma cabeça erguida, assim, e ela escolheu nossa instituição. E a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Chamar a mãe, entender a situação dessa família, que, de fato, era uma história de falta de acesso, de oportunidade, né? A mãe cuidava de crianças e todas as vezes era em troca de alimento. E aí nós colocamos essa mãe profissionalmente e ela trabalhou, olha, uns 15 anos nesse lugar. Olha só. Saiu agora, recentemente, porque ela colocou um negócio de almoço. Olha só. E acompanhei essa família, nunca mais, essa menina estava por tráfico na fase, nunca mais essa família teve história de envolvimento com o tráfico. Aí tem uns 2 anos atrás, fizeram a festa de 15 anos da mais nova. Eu brincava que era a casa das 7 mulheres, eram todas meninas, né? Nós organizamos, na época, elas alugaram uma casinha, a mãe não precisou mais ficar dependendo de outras pessoas, mobiliamos junto, organizamos. E essa família, né, um exemplo clássico, né, que era de uma desestrutura de não conseguir nem chegar para uma entrevista de emprego, entende, Eduardo? Nem de saber, de não ter forças de sair daquela situação para buscar. Né? Só esse fato que tu tá me contando aqui já mostra que valeu tudo a pena, né? Tudo. Tu salvando uma alma, tudo já valeu a pena, né? Tudo. E assim, Eduardo, uma função. Eu lembro que era eu, uma psicóloga que atendia comigo, a gente carregando nos nossos carros, amarrando o colchão, tudo, porque tu não encontra ajuda para isso. As pessoas acham, eu sofria muito ataque que eu era protetora de bandido, né? A Nina agora protege bandido, né? Isso é geral, amigos, família, é um processo muito difícil, porque as pessoas criticam, mas as pessoas não buscam soluções. Então, assim, tu não quer que aquilo aconteça, mas tu não mexe uma palha para aquela situação modificar. Como que vai resolver? Quem vai resolver isso, né? Então, quer dizer, porque essa criança, esse menor, vamos supor, nesse caso que nós estamos conversando, cometeu um ato, está condenado? Ele vai ser para sempre um bandido, né? Sim. O que levou a essa situação e o que a gente pode fazer,
né, efetivamente, para que isso mude, para que realmente isso não se torne um círculo, que ele não vai cair lá no presídio. É uma né? questão muito complexa, né? Eu acho que a gente poderia aqui ficar conversando 2, 3 horas, porque também, ao mesmo tempo que o Estado tem que tomar a atitude de punir aquele que comete algum erro, mas, ao mesmo tempo, deveria, e é o que não acontece normalmente, é dar condições para aquela pessoa sair do que tu está falando, do crime, desse círculo... Não é virtuoso, é desse círculo vicioso mesmo, né? Sim. Do crime, de que só por ali ele consegue se desenvolver. Só que o Estado é totalmente ineficiente e ineficaz nesse ponto. Então, aí que entra algumas ONGs, algumas associações como a tua, para fazer aquilo que o Estado não pode fazer. Exatamente. E eu gostaria que tu me explicasse aqui para nós como é que funciona a instituição, onde é que ela está sediada, como é que ela entra na vida dessas pessoas. Nos conta um pouquinho do Beabá, como é que funciona, onde é que a Acendendo Mentes entra, como é que ela se mantém, onde é que ela está sediada, quem que ela atinge, quantas pessoas ela atinge, quantas crianças, adolescentes, enfim. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona a Acendendo Mentes. O Instituto Acendendo Mentes, ele nasce primeiro, Eduardo, para dar conta dessa idade, a partir dos 10 anos. 10 anos. Por quê? Era a partir dos 10 anos que eu via as crianças sumindo dos espaços educativos, ou de escola, ou dos projetos sociais. Essas crianças começam, ano após ano, desaparecerem desses espaços. É a idade, como eu te falei, que começa, né, também a família já entende que ele já pode, de alguma forma, estar ajudando, às vezes até para cuidar mesmo dos irmãos. E o tráfico já começa E o tráfico já está aliciando. Então, hoje o Instituto Acendendo Mentes, ele atende de 10 a 22 anos. Nós estamos no Morro da Polícia, uma favela de extrema vulnerabilidade, ainda com pontos sem saneamento básico, sem acesso à água, né? Que é uma coisa que muitas pessoas não acreditam, né, Eduardo? E eu tenho procurado muito falar disso. As pessoas, o Sul é muito bairrista, né? E o gaúcho não acredita que existe favela dentro do Rio Grande do Sul, né? Sim. E fora daqui também, esse tempo eu estava no Expo Favela, em São Paulo, e o pessoal lá, nas conexões, o pessoal dizia, não, Nina, mas no Sul não tem favela. Eu disse, tem favela no Sul, mas que tipo de favela tu está me falando, Nina? Aí, quando eu comecei a falar e mostrar, as imagens das pessoas ficaram horrorizadas, porque tem a ideia do Sul rico, né? Do Sul com outra estrutura. Então, eu atendo essa comunidade, a gente fica na Rua Intendente Alfredo Azevedo, bairro Glória. Atualmente, estamos atendendo 230 adolescentes e jovens. E o nosso principal pilar, Eduardo, é a educação socioemocional. Por que educação socioemocional? Porque nessa caminhada era isso que eu via, né? Que não existe empoderamento sem autoconhecimento. Tu tem que saber quais são as tuas forças, no que tu é bom, quais são as tuas fraquezas. Saber as tuas fraquezas te livra de um monte de fria, né? E então o adolescente, ele entra lá, ele passa por isso, porque embora muitos ainda não acreditem, esses adolescentes, muitas vezes, nem acham que são gente. Eles nem sabem. Assim, tem uma menina que fez uma avaliação, quando terminou o módulo do socioemocional, que me marcou. Tem vários relatos, mas só para exemplificar, ela disse assim, antes de ir para o Instituto, antes de surgir o Instituto Acendendo Mentes, me perguntavam o que eu queria ser, eu não sabia o que dizer. Porque eu não achava que eu pudesse ser alguma coisa. E hoje é tanta coisa que eu quero ser que dá até gosto de ser gente. Olha só. Sensacional, né? É sobre isso. Chega a dar um negócio aqui na gente, tu me contando, imagino tu ouvindo isso. Né? É sobre a pessoa, em primeiro lugar, se entender assim. Né? Se perceber, se olhar, se conhecer. Junto nós temos também o pilar socioeconômico, que trabalha a alfabetização financeira,
né, que trabalha cidadania, noções básicas de direito, inclusive, Eduardo, os advogados nos amam lá. Nós temos um grupo de advogados voluntários que vão lá, cancelam suas agendas e vão lá ensinar a gurizada. Então, tem o doutor Arthur Carpes, a doutora Cristina Fontoura, a Carolina Perrone, Gabriela Schimmer, essa galera toda está lá dentro do Instituto. Então tá, bora lá. Eu tenho um grupo grande, eles vão lá e ensinam, dão aula para a gurizada de isso, cidadania, noções básicas de direito, porque muito dos problemas que a gente tem, Eduardo, é por falta de conhecimento. Verdade. Por exemplo, se a gente for falar em trabalho, né? Eu passei por isso indicando alguns jovens. Ninguém fala sobre lei trabalhista, por exemplo. Se tu estiver numa empresa e tu procurar o RH para saber alguma coisa relacionada, tu já fica manchado. É verdade. Já dá o rádio corredor. Olha, fulano teve aqui. Ih, cuidado, hein? Vai rolar ação na justiça. E tudo que não é falado cria asas para a imaginação, para te criar. Tu fica achando que tu está sendo enganado, que ninguém te fala sobre isso, né? Então, ali a gente conversa sobre essas coisas com eles também. O que é uma CLT, o que é um contrato temporário, o que é um freela, né? O que são essas coisas? Para que eles saibam o que é, como é que funciona, né? E muitas pessoas esclarecidas não sabem, né? Sim, enfim, ninguém fala sobre isso. Eu lembro que quando eu estava nos abrigos, eu saí gastando meu cartão Tri, levando a gurizada para passear. Aí eu pegava as crianças e a gente ia para o parque. Passava. E uma vez, bloqueou meu cartão. Eu fui cheia de razão. Queria saber por que bloqueou meu cartão, né? Ainda tive que assinar termo e tudo lá, criminal, de me responsabilizando, porque era um crime, porque o que era depositado para mim era para trabalho. Eu tinha que gastar com trabalho. Ele disse, moça, inclusive, se a empresa quiser te demitir, ela te demite. E eu fiquei horrorizada, eu não sabia. Eu achei que, era minha passagem, né? Sim. Eu gasto do jeito que der, né? E eu me organizava para os passeios, então, eu não sabia. Então, isso é um exemplo, assim, que como a gente não é preparado, né, Eduardo? Como a gente tem nada de conhecimento sobre várias coisas, assim, da vida, né? Então, a gente faz isso e tem a qualificação profissional que funciona em sinergia com o mercado de trabalho. Porque o que acontece, Eduardo? O fim dessa trilha tem que ser empregabilidade ou empreendedorismo, né? Porque não existe como... nós somos, né, a primeira ONG acelerada da Rede Gerando Falcões, do Edu Lira. Não sei se tu conhece. Não conheço. Mas já ouvi falar, mas não ele é um fenômeno. Eu já ouvi falar disso. Né? Ele foi indicado pelo Fórum Econômico Mundial, né, como um dos jovens brasileiros que estão mudando o mundo, né? Pela Forbes também, ele está na lista dos 30 jovens com menos de 30 anos que estão mudando, né, o mundo. Ele é um cara que é um fenômeno total, né? E começou com 22 anos, ele ergueu, né, essa estrutura incrível que é a Gerando Falcões, que tem como missão... Gerando Falcões até foi abraçada pela XP, pelo Guilherme Bentimol. Eu vi o Guilherme Bentimol fazendo uma live com ele. Paulo Leman, toda essa galera. Eles fizeram agora o Favela Gala último deles, arrecadou 20 milhões. 20 milhões. No jantar. Sensacional, hein? E quem estava lá era esse pessoal e os artistas também. O show de final foi com a Ivete, a Regina Casé, que apresentou, a Thaís Araújo também. Então, ele é um cara que tem muita visibilidade pela transparência, né? Ele lançou agora, né, o Favela 3D, inclusive, que todos nós na rede futuramente, né, devemos desenvolver, que é a favela digna, digital e desenvolvida. A primeira é lá em Ribeirão Preto, né, onde eles construíram todo um projeto de mudança da favela de dentro para fora. Então, foi tudo construído com os moradores, né? Ela vai ter desde energia solar, ela é uma favela totalmente inteligente, porque a favela não precisa ser um lugar feio, a favela não precisa ser um lugar indigno, não precisa ser como ela é. Né? Então, ninguém está falando de acabar com a favela, né? Mas de tornar essa favela o lugar que ele sempre deveria de ter sido. E a missão, a grande missão da Rede Gerando Falcões é fazer
da pobreza peça de museu antes de Elon Musk colonizar Marte. Então, a primeira favela 3D é a favela Marte. Né? E tu só vai acabar com a pobreza, com a miséria, com acesso à educação e com geração de renda. Não tem como. Não tem como tu falar em terminar com a pobreza se essas pessoas não tiverem poder econômico, se essas pessoas não tiverem conhecimento. Né? Então, o final da nossa... A nossa missão, né, é acender talentos da quebrada para o mundo, porque a gente sabe que, sim, a favela é um lugar de talento e de potência, e a gente só faz isso entregando educação, que é o que o Instituto faz. Né? A gente tem ali uma parcela, estamos crescendo e nos desenvolvendo, né, Eduardo, junto com o empresariado, porque, de um lado, os empresários precisam dos colaboradores, precisam das pessoas, e nós temos esses talentos aqui. Sim. Né? Então, inclusive, agora, liderada por uma das advogadas, nós fizemos uma batalha de startups. Olha só que foi transformadora, assim. As 3 vencedoras foram para Gramado Summit. O Marcos Rossi presenteou todos os jovens do Instituto, foram na Gramado Summit. Né? E esses grupos tiveram suas ideias lá. A Venture, que é uma das maiores aceleradoras, né, do Brasil, super comprou a ideia e presenteou, né, a startup vencedora com uma aceleração Pocket, que foi incrível. Isso que eu estou te falando, quem fez isso foram jovens analfabetos digitais, a maioria, nunca ligaram um computador, né? Numa situação de extrema vulnerabilidade, de alimento, de água do básico. Fiquei curioso agora, o que é a startup deles? A vencedora, olha só que bacana, é a Igitec. Trata da pobreza menstrual e da falta de acesso a produtos básicos de higiene por jovens e moradores de favela, né? O que é impressionante, porque ele já... Quando a gente fala, né, e acho que eu nem quero levantar essa polêmica aqui, mas de igualdade, de equidade, é isso que a gente está falando, né? Que chance tem um jovem periférico, né, chegar numa entrevista sem ter usado um desodorante, sem ter podido escovar um dente, porque, né, quando a maior parte, muitas famílias da favela compartilham a escova de dente, né? Muito poucas pessoas sabem disso, né? Chegar, muitas vezes a pé, porque não vai ter o dinheiro da passagem, né, de passar numa entrevista de emprego. Né? Um jovem periférico, negro, numa situação assim de vulnerabilidade. Então, eles trouxeram essa dor e desenvolveram, junto com a Venture, foi lindíssimo. Inclusive, uma das pessoas aí da startup provavelmente vai ser um jovem aprendiz da Venture, vai ser o primeiro, né, jovem aprendiz da Venture. O menino é um fenômeno, assim, né? É um talento, uma potência que está lá dentro, né? E eu acho que a diferença disso tudo tem que vir da sociedade civil. Não dá para ficar esperando governos. E eu não quero entrar nessa polêmica, até porque a gente está super dividido aí, esquerda, direita. Eu acho que as duas frentes, elas deixam muito a desejar dentro da favela, sabe? Dentro das pessoas necessitadas. E a sociedade civil que vai ter que fazer esse trabalho. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa, durante todos os tempos, sempre a sociedade civil entrou e ela fez a diferença dentro disso. A gente ficar esperando o governo, seja de esquerda ou de direita, eu não quero entrar aqui nessa discussão, até porque isso aí não leva a nada. O que faz a diferença é tu. Eu digo eu porque eu também tenho o meu projeto, a gente estava conversando aqui, o pessoal aqui que me conhece, que está assistindo, sabe, eu tenho um projeto que se chama Marmitas Solidárias, a gente começou na época da pandemia e a gente desenvolve marmitas para as pessoas que têm necessidade de fome. Agora a gente está fazendo uma vez por semana, todas as quintas-feiras, a gente tem uma cozinha ali na Bento Gonçalves, então a gente cozinha e leva 400 marmitas. Isso começou lá na pandemia e tem um pessoal que toca, o Ricardo, a Carol, são pessoas sensacionais que vivem isso. Agora a gente atingiu mais de 1.000 crianças no Dia das Crianças.
não é algo que a gente vai matar a fome do mundo, mas é algo que a gente deixa 400 pessoas sem dormir, sem fome, é o que a gente sempre fala. E sabe, Nina, eu vim também da periferia, né? Eu não era de uma vila, não era de uma comunidade, eu não vivia em estado tão, vamos dizer assim, tão carente, mas eu vim da periferia, que é um bairro lá perto de Sarandi. Meu pai era motorista de táxi, já falecido, e a gente tinha uma vida simples. Eu estudei a minha vida toda em colégio público. Quando eu fui fazer meu vestibular, eu fiz no vestibular, não passei na universidade pública, né? Não tinha preparo, né? Eu estudava a vida inteira em colégio público. Fiz numa universidade particular, não sabia nem como eu ia pagar. Minha mãe disse assim, não, tu vai fazer porque a gente vai dar um jeito. E foi dando jeito. O parente me ajudou um pouco com uma mensalidade. Aí entrei num escritório de advocacia, do qual hoje em dia eu sou sócio. E esse escritório me abraçou, que não deixou de ser quem me instruiu, quem me ajudou muito a me transformar na pessoa que eu sou hoje. Falecido também, Dr. Demóstenes, que é um segundo pai para mim. E eu acho que é as oportunidades, né, que a gente tem na vida e a gente vai conseguindo se desenvolver. Porque nem sempre esse tipo de jovem que está lá, que tu está ajudando, ele não tem a possibilidade de chegar, que nem tu disse, às vezes vai chegar numa entrevista de emprego com odores, entendeu? Porque ela não tem um desodorante, não escovou os dentes, uma menina que não passou um batom na boca, entendeu? Para fazer uma diferença. Porque quando tu vai numa entrevista, o visual, ele conta muito, são coisas... Porque tu é analisado uma única vez para ver se tu serve para aquela vaga. Não é que tu vai lá 2, 3 vezes, não. Acho que hoje deu um azar de ele vir aqui, não estava num dia bom, amanhã ele pode voltar aqui e fazer uma entrevista. Eu, particularmente, trabalhei lá, 13, 14 anos eu trabalhava, já ajudava, não ajudava dentro de casa porque meu pai nunca deixou, mas eu fazia, como eu queria me desenvolver, eu já saí trabalhando desde cedo, daí fui office boy, trabalhei em loja no centro, então, mas tudo isso foram as pessoas que foram me dando ajuda e eu fui aproveitando. Então o trabalho de vocês eu acho fantástico e tu falando chega a me brilhar os olhos, porque muitas vezes, não que não seja importante a gente levar um prato de comida um dia para quem está precisando lá no centro, é muito importante, eu me sinto muito grato de poder fazer isso, mas o que tu faz é algo muito maior, porque tu mostra para essas pessoas, por exemplo, tu está dizendo aqui o empreendedorismo. O empreendedorismo, se a gente conseguir trazer o jovem da periferia, da favela, mostrar para ele, cara, tu tem condições, tu é autossuficiente, vai lá, pega alguma coisa, sai para vender, vai aprender a fazer um corte de cabelo, ou entra lá no Senac, começa a trabalhar lá na parte de informática, de um Senac da vida. Isso muda a vida das pessoas, entendeu? Muda, e é isso, assim, Eduardo, alguém precisa pegar na mãozinha no início. Né? Como alguém pegou na tua mão. Certo. Né? Não sei se tu tem filhos. Tenho uma filha, 18 anos. Eduardo, mas é como os filhos da gente, né? Tu vai um tempo, tu carrega, daqui a pouco é na mãozinha. Ele começa a caminhar, tu não solta ele, né? É verdade. Tu continua pegando na mãozinha um tempo, até que ele se sente seguro. Isso aí. Solta a mão e ele vai, e corre para o nosso desespero, muitas vezes. É verdade. E corre, né? É isso, né? E muitas vezes também tem esse problema. A pessoa vê que está se desenvolvendo uma ONG, né, um local, e solta, lá não precisa mais, né? Já tá, não sei o que, cara, mas recém ele começou a dar os primeiros passos, não pode soltar, né? Então, o Instituto Acendendo Mentes, e acredito que assim como a maior parte, né, dos projetos, eles cumprem esse papel, né? De ser, alguém tem que ser. A sociedade civil tem responsabilidade nisso. Muitas vezes não vai ser a mãe, o pai, e é bem isso que tu falou. Enquanto a gente viver essa discussão... Eduardo, de direita contra esquerda, esquerda contra direita, negro contra branco, branco contra negro, rico contra pobre, pobre. Enquanto se tratar disso, a gente não vai evoluir.
A gente tem que estar todo mundo junto. Porque e tem forças que estão ganhando com isso. A Pode ter certeza. miséria, a pobreza, ela só vai ser vencida com o esforço de todos juntos. E eu acho que é isso, sabe, Eduardo? É a gente se perguntar assim, ó, o que eu, Nina, posso fazer frente a isso que me incomoda? E vai ter várias formas de fazer. Né? Tem pessoas que vai ser doando o recurso, tem pessoas que vai ser indo lá e dando a aula, né? Tu me falou um pouquinho da tua história. Tu conhece o Henrique Hermann? Não conheço. É um advogado também, né? Uma pessoa muito especial que também colabora lá com o Instituto Acenano Mendes. A gente fez um projetinho junto, porque ele também, o pai dele era trabalhador de chão de fábrica da Gerdau. Né? E a Gerdau financiou os estudos dele. E hoje ele busca retribuir. Ele começou um projeto que ainda está rodando piloto, onde ele e um grupo de amigos pagam os estudos de 2 crianças periféricas. E que está mudando, assim, toda a história da família. Tá a coisa mais linda de ver, né? Foi o jeito que o Henrique achou de retribuir o que ele recebeu. De mudar. Gente, tem pessoas que é indo lá triando roupa. Tem gente que é... Cada um pode, sabe aonde bate no seu coração o que ele pode entregar. Mas, sem sombra de dúvidas, todo mundo pode fazer. E isso eu desenvolvo com os jovens, porque eles também podem fazer, né? Às vezes, dentro da comunidade, a desvalorização é tão grande que parece que é isso, que eles só podem receber. Só receber. Não. Eles também são agentes transformadores, e as startups foi show até por isso, né? Onde eles começaram a entender, opa, peraí, mas eu também posso fazer a minha parte para mudar isso daqui. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu acho que se tira daquele papel de vitimismo, né? Também, né? Tudo geral, tem que me ajudar, e dá reclamação também, né? Porque é o que tu falou, muita gente fica lá no conforto do seu sofá reclamando do governo, isso aí. Da política, que o governo deveria de fazer e não faz. Que deveria de fazer não faz, tu vê que coisa, né? Que nem tem uma charge assim que fala, né? O cara tá na frente do lixo, assim, na rua, olha aí, as pessoas não têm educação, jogam lixo na rua, aí passa alguém lá e recolhe os lixos e joga fora e limpa e tarará. Então, ou tu pode ser o cara que vai ficar reclamando do lixo no chão, ou tu pode ser o cara que vai lá e vai juntar esse lixo e vai pensar formas de resolver o problema. Isso aí mesmo. Agora, o problema todo mundo sabe, né? É o que eu falo muito isso lá para a gurizada até do Instituto, para os voluntários, para as pessoas que atuam assim. Se eu pegar qualquer pessoa que está passando na rua e pedir para a pessoa ficar aqui uma manhã, eles vão me dizer qual o problema que eu tenho. Os problemas a gente sabe. A gente precisa das soluções. É isso aí. Né? É isso aí. Então, a gente tem que pensar junto. E o Instituto, ele vem muito assim, na pandemia... Eduardo, mais ação e menos conversa, né? Isso que mais ação e menos conversa. Na pandemia, Eduardo, eu não consegui parar, né? Não parei nem um dia. Eu também não. Quando eu vi a situação, eu disse assim, como a gente entra nas casas, conhece as pessoas, disse, acabou para a favela. Vai ser os primeiros a morrer de rodo, vai todo mundo morrer, porque eu sabia que todo mundo compartilhava isso. Lembra que no início tinha que separar tudo, nananã, ninguém sabia o que era, Ninguém sabia né? o que era. E aí eu entendi que ou as pessoas iam Chegamos morrer... a lavar pacote de massa com álcool, né? Tudo. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Ou as pessoas iam morrer do vírus, ou as pessoas iam morrer de fome. Porque essas crianças, esses jovens... Foi aí que a gente entrou com marmita, sabia? Foi bem nesse momento aí. Que legal. Porque a gente ficou em casa, mesmo o desespero que tu teve, eu e mais algumas pessoas do meu círculo pensamos, e agora? As pessoas vão tudo morrer, e quem tem lá o trabalho que trabalha de manhã para comer de tarde? O cara lá que tem o pipoqueiro lá da praça, como é que ele vai dar comida para a família dele? Poxa, precisa ajudar de alguma forma. E aí a gente foi para o Marmitas Solidárias, tivemos vários núcleos, Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, me lembro agora de cabeça desses núcleos. E cada um, a gente conseguia arrecadar, e eu já usei minha rede de relacionamento, todo mundo. E como tu disse, tem gente que não vai lá fazer comida, mas tem gente que vai lá e doa dinheiro, que pode, já está ajudando, que é essencial. Tem gente que não pode ir lá num dia cortar batata e cebola.
mas pode chegar no final do dia para lavar as panelas. Então, essa pessoa... Entendeu? É toda uma rede, que nem tu disse. Então, a gente ficou muito preocupado. Desculpa eu ter te atrapalhado, mas é que eu não queria perder. Isso, entendeu? Foi sensacional, porque foi o que eu pensei. E aí, quando isso aconteceu, Eduardo, é muito essas... Acho que eu tenho uma fé muito grande, né? Cada um dá um nome, né? Eu acredito muito em Deus. E que o universo trabalha, né? E que ele não... Ele que organizou tudo. A gente acha que está criando, às vezes, alguma coisa, mas estava tudo criado. A gente só está executando o trabalho que tem. A gente vem com a missão. Essa é a missão, executa, né? E aí o Deus une propósitos, não une pessoas, né? E ele organiza que tudo acontece, assim. E aí eu lembro que eu e meu corpo, né, Eduardo, que não tinha nada para oferecer. Eu ia lá e sabia, eles olhavam, Sora Nina, que tá fazendo aqui, não sei o quê. Tô aqui, vim ver como é que tá e como é que vocês estão, porque eu queria que eles entendessem que eu não ia esquecer deles e que se eles estavam passando, a gente ia passar junto, entendeu? Eu é que não ia ficar na minha casa esperando ver o que ia acontecer. Que o Instituto estava vivo ali, né? Através personalizado em ti. Isso não existia ainda. Nada. O Instituto vai completar 2 anos agora, dia 30 desse mês. E aí, começou. Meu telefone a tocar, Eduardo. Não fiz campanha, nada. Começou a tocar. Nina, não sei o quê. Estou aqui com 400 marmitas para doar. O Instituto... surgiu na pandemia. De direito está na pandemia, mas tu faz esse trabalho há 20 anos. Há 20 anos. Entendi. Tá. E aí... Aí começou, Nina, tem 400 marmitas. Nina, tenho 300 cestas básicas. Nina, o Thiago, da Charlie Brown, é um grande parceiro da minha vida, assim, me conhece desde a época dos abrigos e sempre colabora. E a gente criou a Cesta Básica da Felicidade, que era uma cesta básica que vinha ingredientes que não vêm na cesta básica comum, como ovo, pão, mortadela, margarina, sabe? Coisas que era sensacional de ver a alegria das crianças, assim, quando viam essa cesta, das famílias, né? Porque as pessoas às vezes acham que por a pessoa estar em vulnerabilidade, ela tem que comer arroz e feijão, né? É isso aí. E massa. Né, Eduardo? E não é isso, né? São pessoas que estão ali. Então, na nossa marmitas, a gente sempre fala que a comida que a gente entrega é a mesma comida que a gente come, porque depois, no final do dia, que a gente acaba as marmitas, a gente senta lá e todo mundo janta, e a gente fala, eu quero comer uma comida ruim? Não, né? Eu quero comer uma comida boa. Então, se eu estou dando uma comida, eu tenho que dar a mesma comida que eu gosto. É muito bom. Lindo de ver. E tem gente... Eu chego a me arrepiar, porque várias vezes lá no centro, tu vê as pessoas em vulnerabilidade e fala assim, eu fiquei esperando chegar o de vocês, porque a comida de vocês é uma comida muito boa. O outro lá estava entregando água com os feijãozinhos soltos. Então, assim, se é para entregar isso, não entrega, né? Entrega aquilo que tu vai fazer de melhor para as pessoas, né? Sim, teve pessoas que entregaram marmita envenenada no início da pandemia. Não sei se tu lembra disso. Não lembro. Foi muito horrível. Foi muito triste, né? Até o primeiro que morreu foi o cachorrinho, né? Que eles dividem com os bichinhos deles, as comidas deles, né? Que tristeza. Foi muito horrível no início da pandemia. Aconteceu e eles não estavam querendo pegar marmitas, né? Ficou um bom tempo isso aconteceu. Então, tem ser humano capaz de tudo, né, Eduardo? Então, quando eles vêm, né? E sabe que isso muda vidas mesmo, sabe, Eduardo? Porque quando tu vai lá e tu entrega algo, né? Uma comida feita com amor, com tudo. A pessoa que recebe é uma semente de esperança. Claro que é. É entender, eu não estou tão sozinho assim. Tem alguém olhando, né? Tem algo bom, coisas boas acontecem. Na época, né? que a gente ajudou, como eu te falei, eu morava lá na periferia da Zona Norte e eu morava ali perto da Sertório. Então, eu morava uma quadra, tu atravessava a Sertório, tu entrava na antiga Vila Nazaré. Sim. Entendeu? Que é ficar atrás do aeroporto. Nossa. Com a privatização do aeroporto, com a extensão da pista, aquele pessoal ali era para ser removido. E uma parte foi. Só que uma parte ainda permaneceu lá por um bom tempo. E essa parte que permaneceu lá, ela foi totalmente esquecida pelo poder público. E de propósito, para obrigar eles a saírem de lá. Então, na época da pandemia, esse pessoal
tinha desespero da gente chegar lá e ter fogo na rua para iluminar a rua, porque não tinha nem luz, assim, entendeu? Então, a gente ajudou muito eles, e até hoje, agora eles foram para um conjunto habitacional ali perto do Porto Seco, esqueci o nome do conjunto habitacional, mas está ali perto do Porto Seco. E a gente ajuda eles até hoje, então eles são muito gratos a nós, porque a gente levava a comida toda semana, e várias vezes deles falarem, hoje a gente não vai dormir com fome, hoje a gente vai, sabe? Real. É uma coisa assim que chega a dar um nó na garganta da gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente está aumentando. As pessoas não acreditam que existe fome. E, Nina, sabe que eu tive um monte de pessoas, por exemplo, assim, eu uso as minhas redes sociais para fazer arrecadação. Tô nem aí, sabe? Sim. Eu uso, vou lá e posto as nossas doações, vou lá, agradeço quem faz doação. Claro, não boto nomes, sempre são anônimos, porque muita gente que doa quer ficar no anonimato, e eu entendo e faz sentido. Só que daí eu tive algumas críticas. Tu tá usando isso para te promover, como se eu precisasse, né? Tu tá usando isso para te promover, tu tá usando isso para... o que a gente faz de bem não se divulga. Mas, na verdade, eu divulgo para instigar as pessoas a ajudar mais. E isso funciona muito. Funciona muito. Então, assim, não tenha vergonha, às vezes, de tu fazer o bem e mostrar para as pessoas que tu fez o bem, porque isso tu vai instigar a outra pessoa também, que talvez... certeza. Tu vai tirar a pessoa Queremos aparecer, sim. Eu sempre falo isso. Queremos aparecer. Nós queremos que o bem apareça, porque só notícias ruins podem ser disseminadas, né? Se o mal pode ser, o bem também pode. Né? Então, a gente tem, sim, que mostrar. Sempre que a gente vai fazer um bem, existe... por isso muitas pessoas desistem, né, Eduardo? Existe um nadar contra a maré, né? Verdade. É uma força sub-humana que a gente faz, porque existe uma força muito grande para que isso não se realize. Verdade. Né? Quando o Guilherme, para quem não sabe, quem me apresentou a Nina foi o Guilherme Barros, um grande amigo meu de infância, e quando ele me falou do teu projeto, eu disse assim, a gente tem que levar a Nina lá para falar no plano de negócios, porque tem tudo a ver, a gente quer ajudar as pessoas a terem coragem de empreender e de se desenvolver, e o propósito desse podcast é isso. Então, tem tudo a ver com vocês, e eu vejo assim, eu te trazer aqui, se eu conseguir uma pessoa que vai lá ajudar o teu instituto, já valeu a pena tudo que eu estou fazendo aqui durante o ano inteiro, entendeu? Show, porque é isso. O que nós fazemos é um negócio, né, Eduardo? As ONGs são negócios, né? Tem que acabar isso de acharem que é uma coisa de caridade. Ninguém está fazendo caridade. A gente está trabalhando duro, trabalhando pesado. Eu entendi isso num período que eu estava quase desistindo do social. Tinha passado por muitas decepções, assim, a nível de instituições, e caiu na minha mão o livro do Edu Lira, Da Favela para o Mundo, que é um livro que vale muito a pena. Qualquer empreendedor deve ler esse livro. É um livro sobre empreendedorismo. Eu não li, mas vou ler. É sobre empreendedorismo. E ali que eu entendi que eu era uma empreendedora social, que o que eu fazia era um empreendimento. E quem doa... Eduardo, também não está fazendo caridade. Quem doa é um investidor. Perfeito. Né? Ele está investindo, né? Numa ação, ele está investindo numa pessoa, ele está investindo em conhecimento, ele tá investindo. Né? Então, a gente tem que parar um pouco com isso também. Uma vez eu escutei assim, alguém me disse assim, Nina, é muito lindo isso que tu faz. Nossa, muito lindo. Um dia eu quero fazer isso, mas agora não dá, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí eu fiquei pensando, e eu? Não tenho que ganhar dinheiro? Claro. Tipo, eu trabalho muito, insanamente, Eduardo. É insano, o nosso trabalho é insano. O que tu está fazendo aqui é trabalho. Tem pessoas que olham e dizem, Nina, pelo amor de Deus, é insano, porque o nosso trabalho não tem o bater o pontinho. Deu ontem, por exemplo, à noite, pegou fogo numa casa lá. Eles perderam tudo.
absolutamente tudo. A gente vai lá hoje para entender por onde começar, vai ter que reconstruir, vai ter que ver o que precisa para a gente lançar já a campanha e ver como ajudar. Então, ontem era domingo, noite, né? E nós estávamos, porque sim, nós somos o único recurso de muitas famílias, de muita gente, falando de gente. Gente não dá para esperar, né? É isso aí. A fome não dorme, Não dorme. né? A fome não tira férias, a fome não tem final de semana, né? Então, é um trabalho, e é trabalho duro, né? É um trabalho muito sério. Então, as pessoas têm que entender isso e olhar com a seriedade que nós merecemos, né? Porque é cansativo, às vezes, isso, né? Que as pessoas ficam, né? Me conta, tão boas. Nina, tu é um anjo. Não sou um anjo. Não. Gente, sou de carne e osso, sou pessoa. Tô trabalhando. As mesmas dores, estou trabalhando. A gente tem que entender isso, né? Ô, Nina, me conta um caso, quero um caso, se tu te lembras, de muito sucesso, desde que tu começou o projeto, que essa pessoa se desenvolveu, hoje em dia é um baita profissional, para que lado ele foi, assim, que venha na tua cabeça, que ia ser assim, ó, esse é o paradigma que eu quero levar toda essa gurizada para esse caminho aqui. Cara, eu vou te contar um de agora, assim, Tá. muito recente, tá? Eu tenho um jovem que acabou de passar numa seleção de entrevista de emprego para trabalhar na Starbucks, tá? Um jovem negro, periférico e gay, que passou há muito tempo, vinha fazendo seleções de emprego e não conseguia se colocar, justamente por ser Esse perfil, essa caricatura. Todo perfil que não se espera. E muitas vezes ele fez entrevistas, ele buscou essa colocação tentando fingir ser o que não é. Né? Tentando se mostrar hétero, tentando se mostrar uma pessoa diferente. E ele não conseguia se colocar. E ele passou nessa seleção bem quando ele terminou todo o processo do socioemocional, onde ele se entendeu como ele é, onde ele se empoderou de quem ele é. E isso impactou quando ele foi se fazer a entrevista dele, que ele chegou... Autoconfiante. Eu tenho um áudio dele quando ele saiu da seleção, agradecendo, gritando, não acredito, fui selecionado, porque ele sabia quem ele era. Entende? E quando tu sabe quem tu é, tu não precisa fingir, tu não precisa... Tu te empodera da pessoa que tu é. E ele era demais, ele é demais, ele é incrível, ele é sensacional, ele é sensacional mesmo. E ele foi lá e mostrou isso. Né? Isso, para mim, é um baita case de sucesso, né? Quando alguém já se considera por vencido, né? Porque quando ele chegou para nós, ele estava assim, né? Foi fazer o curso, mas na verdade, ele sabia que lá na rua ninguém ia aceitar ele por ser assim. Então, estava como caso vencido, né? Sim. E quando ele entendeu que não era, né, e que o jogo estava só começando, né, e que ele foi com toda essa força, ele passou num processo seletivo, né, um menino que precisa muito trabalhar, né, que tem uma situação, eu digo que o jovem, o adolescente da periferia, ele não tem a primeira experiência de emprego. Ele tem que trabalhar, entende? Sim, não existe sim, a primeira experiência de emprego. Ele precisa trabalhar porque ele tem que botar comida na mesa dentro de casa, né? Sim. Essa é a realidade, né? Então, é incrível. Uma das coisas que eu acho legal de falar também, Eduardo, sobre o Instituto, que nós oportunizamos diversas vivências fora das comunidades, né? Então, por exemplo, já tem aí uns 10 anos que, independente do projeto social que eu estou, a gente vai para Gramado. Sempre, uma vez por ano, pelo menos, a gente vai para Gramado. Uma, porque a segunda cidade turística, né, do Brasil é Gramado. Primeiro é o Rio de Janeiro, né, que, com maior índice assim, de turismo. Né? E outra, porque para eles é, de fato, como se eles estivessem chegando em outro país. E é transformador. O grupo que vai para Gramado é um e o que volta é outro. Porque não tem como tu sonhar, Eduardo, com o que tu não sabe que existe. Verdade. Não tem como. Verdade. Quando eles vão para lá, que eles vêm... Eu tenho uma parceria com o Alpen Park. O Alpen Park sempre abre as portas do parque gratuitamente para os nossos Daí tu pega um ônibus, assim, como é que faz? Sim, aí é função. Campanha. Gente, né, vamos para Gramado, a gente lança campanha, faz, arrecada o valor.
Vai todos. Ah, todos que estão... Todos. Entendi. Nós vamos todos. Sai de manhã e volta de E noite. voltamos à noite. E ano passado o Marcos Rossi proporcionou algo incrível para nós que a gente nunca fez. Comer em Gramado é caríssimo, né? Não tem nem como tentar. Então a gente faz farofada, né? Sim. Leva tudo no ônibus, faz um belo de um piquenique no parque mesmo. E assim é a nossa festa. E ano passado eles foram o Marcos conseguiu que eles foram em 2 restaurantes lá. Uma era uma pizzaria temática, que acabou com o meu parque, né? Porque eles estavam falando só Da bruxa. da pizzaria. Enlouqueceram com a pizzaria. Fala qual é a pizzaria. Vamos dar o nome aqui pro pessoal. Pois então, é a Hector. Hector. A Hector, que tem todo o processo de magia. Sim. Então... Merece ouvir. Esse pessoal isso aí tem que propagar. Foi lindo, foi lindo. Coisa e legal. assim, ó, eles abriram a pizzaria para receber os nossos jovens. Sensacional. Entende? Eles abrem final de tarde, assim, né? Então, eles abriram ali 1h por aí. E tinha todos os artistas, né? Porque é isso, né? Eu super recomendo, porque é um show, né? Que tu assiste lá dentro. Coisa mais linda do mundo, assim. E eles voltaram encantados. E aí eles voltam sonhando em trabalhar para levar a mãe. Um dia eu vou trazer minha mãe aqui. Porque a maior parte... Se tu perguntar para os jovens do Instituto, 90% deles, perguntar qual é o sonho deles, dar uma casa para minha mãe. Tirar a minha mãe do morro. Porque o jovem da comunidade tem mais esse peso, né, Eduardo? Ele tem que, primeiro, uma pessoa periférica que vence na vida, ela tem que dar conta do BO da família toda primeiro. O que um filho, né, de alguém classe média, não tem que sonhar em dar uma casa para o pai e para a mãe, né? Ele sonha os voos dele, né? Então, eles voltam de lá, um dia eu vou morar aqui. Sora, que cidade linda, que cidade limpa. Sora, não tem sinaleira aqui, Sora. E ele escutou desconfiado para atravessar. É a coisa mais linda de ver a transformação que dá. Então, eu faço isso, porque o jovem periférico, eu falo sempre isso, Eduardo, ele não conhece a cidade. Tudo é na favela. O posto de saúde é na favela. O projeto é na favela. A escola é na favela. Ele só sai para ir no hospital. É o que não tem. Sim. Então, ele até não porque ele não sabe, tem carro ele não e sai de lá. andar de ônibus. A gente faz o processo de pegar na mãozinha é pegar o ônibus com eles e descer com eles lá onde vai ser o primeiro trabalho dele. Tudo isso a gente faz, porque eles não sabem andar na cidade. Né? Existe um muro que divide, seja lá o que for que tem desse muro para cá, não é para mim. Entendi. Eu não sei o que tem, mas que não é para mim, não é. Né? Então, a gente rompe com isso e começa a levar eles nos espaços. Eles não conhecem uma redenção, um gasômetro. As pessoas não conhecem, né, isso. E eu faço uma campanha também que deu super polêmica quando eu lancei, foi a do tênis 0. Né? Eu queria dar um tênis para cada um 0. As pessoas perguntavam, Nina, por que tem que ser 0? Não pode ser usado? Não, não pode ser usado. Porque o cara tem que ter o gosto de receber um na como caixa, é que né? tu vai saber como é que é usar um tênis pela primeira vez que estão usando? E é assim, ó, é de cortar o coração, Eduardo, que eu lembro quando eu entregava, assim, eu tenho até vídeos, o tênis, eu perguntava, tu já tinha usado alguma vez um tênis que foi a primeira vez que tu que usou? E eles me olhavam assim, tipo, não, não estou te entendendo, tipo, não é assim que tem que ser, né? Usar o usado. Então, para fazer isso, Eduardo, a gente que eu vou já começar agora ali no Instituto, a gente vai ter a nossa campanha de Natal, eles vão ganhar todos um tênis. A gente já começou a medir os pés, porque eles não sabem o tamanho do pé. Conta comigo. Ah, que show! Tá. Então tá. E eu quero saber de ti, que maravilhoso, eu fico te escutando, porque eu sou um entusiasta de ações assim, sabe? E eu fico olhando para ti e tu falando e a minha cabeça já fica 1000 vezes. Bah, o fulano de tal, eu conheço o ciclano de tal, vou indicar para Nina, vou trazer, porque muitas pessoas sabem que eu sou envolvido com essas causas sociais, então eles me veem como um elo. Schumacher, como é que eu posso ajudar? Como é que eu faço isso? Porque não é que não possam saber como, mas às vezes a pessoa
empresários, não tem tempo para ir atrás. Se tu levar para eles pronto, eles são os primeiros a quererem ajudar, sabe? É só isso, é tu ser o elo entre A e B. Já fez muita coisa. Então, eu tenho esse trabalho de ser o elo. Então, tu tá falando, eu já tô fazendo. Vou falar com o Ciclano, vou falar com o Beltrano. Eu não quero dar nomes aqui para não constranger eles, entendeu? É verdade. Mas tu me falando, eu já pensei em 2, 3 nomes aqui, principalmente pessoas que eu conheço lá em Gramado, que podem ajudar, entendeu? Isso. E se a pessoa quiser, ela tá nos vendo aqui no nosso podcast, e ela quer entrar em contato, ela tem como ajudar, como é que ela entra em contato com o Acendendo Mentes? Como é que ela pode ajudar? Tu disse que faz 2 anos que vocês já viraram um instituto, então eu acredito que você já tem CNPJ, que as pessoas podem doar de forma oficial, né? Isso. Nós estamos precisando muito, Eduardo, de doações recorrentes, né? Porque nós precisamos ampliar. Hoje, nós estamos com 17 oficinas e das 17 oficinas, Eduardo, apenas 2 têm ajuda de custos. É basicamente voluntariado e a gente sabe que não dá para tocar só assim, né? A gente precisa aumentar as oficinas e precisa também, de alguma forma, remunerar ou trazer ajudas, né, de custos para que as pessoas possam também estar chegando até o Instituto. Fora que eu tenho um sonho que eu quero ver se consigo realizar em 2023, que é de oferecer almoço, né, para as crianças do Instituto. A gente hoje não tem, né, não tem recurso para isso. E a gente já teve aluno que desmaiou de fome, né, em sala de aula. Inclusive, um deles foi na aula da doutora Cristina, e ela também está inconformada desde então. A gente está tentando várias formas de mobilização, e agora a gente está pegando forte nessa campanha, que se tu entrar no site, acendendomentes.org.br, tem lá o campo para doação, para ti ou fazer uma doação única, ou ser um doador mensal, um assinante, né, do Acendendo Mentes, que tem ali qualquer valor. Né? Acendendomentes.org.br. Pode ser R$10, R$50, R$20, porque às vezes a pessoa tem, e às vezes a pessoa pensa assim, cara, eu posso R$20 mensais sair lá no cartão de crédito, e a pessoa pensa assim, cara, R$20 é muito, muito pouco, né? Fica com vergonha, cara, R$20, tu entende? Muito. Paga talvez o lanche, né, de um aluno, tu entende? Que é o que a gente está conseguindo hoje em dia, R$50 tu paga um mês inteiro de lanche de um aluno. Entende? Então, é muito. Né? Qual o valor de tu entregar um alimento? Se o pessoal quiser ir lá conhecer o Acendendo Mentes, como é que se faz isso? Super, pode, olha, o meu telefone, né, pode disponibilizar, pode... O Instagram, se tu quiser botar aqui. O Instagram também, Acendendo Mentes. Entra em contato ali pelo Acendendo Mentes, combina uma visita. Isso, combina uma visita, a gente agenda, vai lá. Sempre as portas estão abertas, é bom marcar, porque às vezes, né, a gente pode se organizar de estar ali, ou de tentar fazer, mas sempre vai ter alguém. Sim. Eu sempre digo, o Instituto Acendendo Mentes pode chegar a qualquer hora, sempre um cafezinho, um bom papo e um abraço bem gostoso sempre tem lá esperando, né? É uma família. E o Acendendo Mentes está no Instagram, no Facebook. Isso, LinkedIn. LinkedIn também? Também. Ótimo. Então, pessoal, quem quiser ajudar e quiser conhecer esse lindo projeto e grandioso, que acho que tem muito o que crescer com a nossa ajuda, entre em contato com o Acendendo Mentes. Nina, quero agradecer a tua presença aqui. Foi sensacional. Acho que a gente podia ficar aqui horas e horas, sabe? Os dois juntos, olha, horas. E fico muito feliz de estar te recebendo. Espero que algum espectador aqui se sensibilize e entre conosco nesse projeto para ajudar essas crianças e adolescentes a ter um futuro promissor. Mais uma vez, muito obrigado, e vou te deixar aqui a palavra para te deixar tuas últimas considerações aqui para a gente. Eduardo, eu queria agradecer mesmo, né, a oportunidade quando
quando eu falo de dar voz para a favela, é muito real, assim, porque acho que são tão poucos os espaços, né, que oportunizam, né, que as pessoas possam estar, né, trazendo o que existe de bom, né, porque o que existe de ruim da favela está toda hora, né, nos jornais, na TV, em todos os meios de comunicação. Então, de poder mostrar, né, essa força, essa potência, e acho que dizer assim para o pessoal que todos nós, né, somos, sim, agentes, né, de transformação. E eu queria falar, tem uma passagem no livro do Edu Lyra, que ele diz que nós não viemos para ser um peso na Terra, né? Então, eu deixo aqui a pergunta para cada um se fazer, né? O que eu estou fazendo aqui? Para, de fato, mudar, e se eu estou aqui só para ser um peso mesmo ou para trazer transformação, porque toda transformação que a gente fizer lá vai repercutir para todos nós, para as gerações futuras, por uma sociedade menos violenta, né? É um bandido a menos na rua, é uma pessoa que está gerando riqueza a mais, Exato. Que está movimentando a economia, e isso é uma roda que nunca mais vai parar, Exato, né? E a gente está lá, é isso, que a gente tem é que fortalecer, a minha convocação é para fortalecer a musculatura da alma, né? Amém. Dessa galera que está lá pronta, tinindo, né? Para mostrar o que vieram. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Alegria gratidão. Muito. E a gratidão é nossa de te receber aqui. Você que gostou aqui, dá um curte, compartilha. Nós estamos no YouTube e no Spotify. Todas as terças, às 20 horas. Contamos com a presença de vocês. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Um abraço.